Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. E o tema deste vídeo: o que é a grande tribulação? Por que a religião não entendeu? Vai ser o tema desse vídeo. Uma mensagem muito simples de você entender, muito simples. Basta você acreditar no escrito. Quando você acredita nos escritos, quando você respeita a data dos escritos, quando você respeita para quem foi, quem eram os ouvintes daquela mensagem, então fica fácil. Fica fácil. Toda pessoa que tem um QI entre 80 e 120 consegue entender isso. Agora, a religião faz o quê? Pega uma pessoa de QI 130, 150, que é um gênio, e coloca nela, transforma esse QI, vamos colocar entre 80 e 120, que é o QI de uma pessoa normal, reduz esse QI a de 80 abaixo. Aí a pessoa fica um retardado a respeito dos conhecimentos das escrituras. Ele tem um QI normal ou sobre ou acima do normal, acima do 120, porém o entendimento dele está em um QI abaixo de 80. É um QI retardado. É triste isso daí. Triste. E isso não é de hoje. Isso é coisa secular. É coisa milenar, esse engano, essa fraude. A religião ela é uma fraude. Os ditos pastores, bispos, padres, papas, é uma mentira, é uma ilusão, é uma fantasia. São pessoas treinadas, preparadas para enganar, para transformar o conhecimento e o entendimento do ser humano, fazê-lo diminuído, fazer com que o QI da pessoa fique um QI de um retardado. Não me leve a mal. Não me leve a mal. Se você é um religioso, tenha isso como uma, sei lá, uma exortação, um entendimento diferente que você está tendo. Tente algo novo. Não fique na velhice. Tente algo pertencente à nova aliança. Você está na antiga aliança. Você está no que foi considerado como obras mortas. Você está no entendimento arcaico. Você está vivendo da caducidade, da velhice da letra. Você está debaixo de maldições. E você não sabe. Você tem um QI extraordinário, você é uma pessoa boa de cálculo, você consegue interpretar texto, mas quando você pega essa interpretação e leva para o seu líder, por ele ter um QI totalmente diferente do seu, ele é um retardado, ele não entende. Ele não consegue entender aquela mensagem. Ele entende do quê? Da cópia. Porque ele é uma cópia de cópia de cópia. São cópias. São cópias que vêm vindo de geração em geração. Começou lá, não sei se foi nas 95 teses de Lutero, não sei se foi Constantino, não sei se foram os pais da igreja, mas é o que está na mente dele. É esse retardo de contextualização. O que é a tribulação? Por que a religião não entendeu? Claro que eu já fiz falando desses vídeos desse tema várias vezes, há algum tempo, só que eu estou aqui para falar a novos inscritos, as pessoas mesmo que já ouviram essa mensagem, mas ouviu de um jeito e hoje talvez ela entenda, tenha outro entendimento, talvez na primeira, no segundo, no terceiro vídeo que eu fiz ela não entendeu, mas nesse aqui às vezes pode clarear um pouquinho. Então eu te convido a ler Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Só isso aqui, ó. Esses três, depois nós vamos ver outra coisa. Assim disse Jesus. Vamos entender para quem Jesus disse. Aí você fala, não, mas não é Jesus, é Yeshua. Não, mas também não é Yeshua, é Yahushua. Mashiach, fica à vontade. O nome que você quiser. Porque esse que falou isso aqui, na carne, a carne, o véu que revestiu o Espírito de Deus, que falou isso daqui, o Espírito está em nosso Espírito, está no tabernáculo. Porém, o véu do Jesus de Nazaré, de Yeshua, de Yahushua, não existe mais. Ele existiu até os 40 dias depois da ressurreição que ele esteve com os discípulos. Depois disso, o Espírito voltou para o reino celestial. O corpo carnal não existe mais. Então é indiferente o nome, não muda nada. E cabe respeito? Claro, cabe respeito, por que não? Claro, porque ali foi um corpo santo, foi um corpo carnal, mas naquele corpo não tinha erro. Diferentemente do nosso. Então o meu corpo não é santo, mas o dele foi. Mas aquele corpo santo não existe mais. Aquele corpo carnal santo não existe mais. Veja,
o que ele disse aos discípulos. Isso aqui ele falou aos discípulos. No capítulo 24 é um capítulo escatológico, é um capítulo que fala do juízo de Deus, é um capítulo que fala da vinda dele. É um capítulo escatológico. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são capítulos escatológicos. No versículo 29 de Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Por que ele falou daqueles dias? O que significou aqueles dias, daqueles dias? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Tá vendo? Ó? Céus, porque são 3. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, haverá ou houve dias de tribulação. Tribulação. Você sabe que a primeira vez o templo foi destruído pelo rei da Babilônia. No ano, não sei, 600, 500, não sei. Muitos anos atrás. E pela segunda vez, o templo foi destruído no ano 70 DC. Você entra aí no Google, coloca a destruição do templo de Jerusalém. Primeira vez foi lá no ano 500 e pouco, 600 e pouco, 700 e pouco, pelo rei da Babilônia, em Samaria. E a segunda vez foi em Jerusalém, no ano 70. Olha aí. Então essa tribulação está ligada a dias específicos. Daqueles dias, o entendimento que graças a Deus nós já temos até hoje, logo em seguida a tribulação daqueles dias foi quando Jerusalém foi sitiada no ano 69, no mês de julho, e o cerco findou no ano 70 DC. Mas o dia do Senhor deu-se início no ano 66. Foram 3 anos e meio de dia do Senhor. Metade de uma semana, metade de um tempo, 1.260 dias ou 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então, logo em seguida, aos 3 anos e meio da tribulação, principalmente nos 390 dias de cerco pelo exército romano, o sol escurecerá. Quem é que representava o sol? Por que o sol escureceria? Por quê? O templo tinha filetes de ouro. Por dentro, se eu não me engano, ele era quase todo de ouro. Por fora tinha... Então, quando refletia os raios solares, ele brilhava como o sol. Porém, na tribulação, quando o exército romano invadiu Jerusalém, fogo, fumaça, enxofre, escureceu o templo, escureceu aquele sol que brilhava. A lua não dará claridade. A lua era o quê? Uma representação dos judeus. E as estrelas dos céus, e as estrelas cairão no firmamento. As estrelas representavam as 12 tribos de Israel. E os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos os povos da terra se lamentarão. Aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tem um vídeo, se você quiser, que fala sobre a guerra dos judeus. Tem um livro, Flávio Josefo, e nesse vídeo, que é mais fácil de você entender, a pessoa que está narrando lá, a respeito da guerra dos judeus, do que aconteceu no ano 70, ele fala que teve um sinal. Flávio José fala nos escritos do livro dele que um sinal no alto de Jerusalém no céu, diz que esse sinal ficou durante um ano. Um ano ficou lá. E tinha uma pessoa que andava falando que a terra estava em paz, estava em paz. Eu não sei se o nome dessa pessoa era Jesus, mas tem o vídeo se você quiser. Foi durante um ano esse sinal. E houve paz em Jerusalém. Houve paz por um período curto. E fala aqui, ó, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Por que falava o Filho do Homem? Porque isso aqui está em Daniel, capítulo 7. Daniel disse, em minha visão eu vi um como o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Então, quando se falava o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, representava sinal de juízo. Então, o juízo de Deus seria desta forma. E por isso que as pessoas falam, não, Jesus não voltou, porque ninguém viu, não tem escrito na Bíblia que ninguém viu ele vindo por sobre as nuvens. Não, mas tem outra passagem também, de que forma Jesus disse que seria no seu dia. Veja, em Lucas 17, 24, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Você entende? Que lá em Daniel 7 fala que ele viu um como o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, que era sinal de juízo. Porém, Jesus falou aqui,
está escrito como ele disse em Lucas 17:24, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha em uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, foi em forma espiritual. A vinda dele, o juízo dele ocorreu de uma forma espiritual. Não que ele veio em uma nuvem, porque isso daí deveria ser uma reencarnação. É o que eu sempre falo. Aí ele precisaria vir num corpo. Que corpo que seria preparado para ele? Um corpo negro, um corpo europeu, um corpo coreano, um corpo boliviano. Hã? E aí? E reencarnação não existe. Então, voltando aqui 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo daquelas sobre as nuvens com um poder grande. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os sinais de trombeta, leia o Apocalipse. Lá no capítulo 11, fala quando foi o toque da sétima e última trombeta. Foram tocadas 7 trombetas em Jerusalém. Tudo forma espiritual. Ninguém viu lá os anjinhos. Não, ninguém viu isso, porque foi espiritual. Agora os religiosos querem que isso tenha fotografia. Na primeira era cristã, lá no ano 60, lá no ano 70, não é 1970. Os religiosos querem que na Bíblia tem fotos de quando os anjinhos vieram com as trombetinhas. Por quê? Porque são carnais. Religiosos, eles são incrédulos. Eles dizem acreditar, eles acreditam no líder deles. Eles acreditam no óleo que tem na mão do líder dele. Então essa tribulação aqui, ficam uns doutores na internet. Nossa, a grande tribulação vai ser desse jeito e vai ser assim. Não, cão guloso. Não vai ser assim porque já aconteceu. Porque ele falou logo em seguida a tribulação daqueles dias. E daqueles dias, seguro. Isso aqui era a figura do dia do Senhor, dos 3 anos e meio. Em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, Jesus disse também a quem? Aos seus discípulos. Ele não falou isso para nós, para ninguém. Ele falou aos seus discípulos. Quando, porém, vocês quem? Virem Jerusalém sitiada cercada de exército, saibam que está próxima à devastação. Pelo amor de Deus, quando foi Jerusalém cercada pelo exército? Quando foi isso? Você ainda espera Jerusalém ser sitiada, ser cercada? De que jeito? Como que vai ser cercada Jerusalém hoje? Com tanta bomba atômica no mundo? Basta soltar um traque lá em Jerusalém que existe hoje, no Israel que existe hoje, basta soltar um traque lá que acaba tudo? Como que o exército romano nem existe mais? Os mesmos dos dias de Jesus? Veja a cegueira das pessoas. Ele disse, quando, porém, vocês quem? Discípulos, vocês virem Jerusalém sitiada é cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Quando ocorreu esse cerco? Veja lá em Ezequiel 4, Ezequiel 5, 390 dias. Deu-se início no mês de julho do ano 69. Isso eu não estou atrás de estudo de ninguém, não. Isso está na profecia. Graças a Deus, o Espírito de Deus que habita em nosso espírito, o tabernáculo dele que está em nós, ele tem dado esse entendimento. Não precisa de procurar referências, estudo de homem, de carnal, não. Tá na Bíblia, a Bíblia explica ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, em julho de 69, ocorreu isso aqui. Ele falou, quando vocês verem, muitos não viram. Muitos não viram, porque isso aqui aconteceu no ano 69, no mês de julho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ano? 65, 66. Paulo foi decapitado entre o ano 65 e 67. Eles não viram. Mas João viu, porque João foi mantido vivo na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse, que foi o livro a respeito do juízo de Deus, a respeito do dia do Senhor. Aí eles ficam pensando, falando, a tribulação que vem, a tribulação que vem. Só que eles não ligam uma coisa com a outra. Para que a tribulação venha acontecer, Jerusalém vai ter que ser cercada. E como que vai cercar Jerusalém nos dias de hoje? Século 21, mês de novembro, ano 2022? Aí Jesus fala para eles, os discípulos, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade não saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Por quê? Tudo aconteceria dentro de Jerusalém, gente. Pelo amor de Deus. Precisa de uma hermenêutica, de uma exegese, de uma homilia especial para fazer isso? Claro, para enganar os outros precisa, para tomar o dinheiro dos outros precisa, para manter as pessoas escravas em seu tempo precisa. Fazer uma homilia toda cheia, toda teatral, toda cheia de encenação para enganar as pessoas. Aí precisa. Mas lendo dessa forma,
Está claro que isso aqui era em Jerusalém naqueles dias, não tem nada a ver com o dia de hoje. Tem cabimento nos dias de hoje. Aconteceu o versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse monte aqui foi um monte de Massada. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, gente. Isso daqui era Jerusalém. Como que pode acontecer a grande tribulação hoje e você aqui no Brasil? Como que você vai cumprir isso daqui você estando na Argentina? Você vai cumprir isso estando no Japão? Você estando isso no Ceará? Você estando lá em Crateús? Você estando na Serra Talhada? Você estando na Praça da Sé? Você estando lá na praia do Ipanema? Será que eu tô louco ou será que a religião não entende nada de Bíblia? Eu estou louco? Esses dois versículos não está claro que isso aqui era Jerusalém? E quem iria ver isso eram os discípulos, os que estivessem vivos? Hã? Claro que é. Coisa mais simples é entender isso daqui. Isso aqui foi, esses dois, da plena convicção do local que isso iria acontecer na Jerusalém antiga. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu estou na Praça da Sé, comprando um fone de um camelô, aí cantam lá no microfone, no alto-falante, olha, começou a tribulação. E aí, aonde eu vou? Como que eu vou fugir para esse monte aqui? Se eu estiver no Brás comprando lá umas meias de 20 por R$5 e começarem a gritar, a tribulação começou. Como que eu vou fugir para esses montes? E aí? Tá vendo que eles são incrédulos? Eles não acreditam na Bíblia? Eles não respeitam a época que foi escrito isso. Eles não respeitam quando Jesus falou que viria. Ele falou que viria quando visse Jerusalém, que seria a sua devastação. Ele viria quando Jerusalém estivesse sitiada. Versículo 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Aí, esses dias, eu vi um comentário, uma pessoa sem noção. Uma pessoa, não é sem noção, uma pessoa que não tem conhecimento. Esse Deus do Velho Testamento é o Deus diabólico, é o Deus Satanás, não tem nada, esse Deus não tem nada a ver com Cristo. Como não tem nada a ver com Cristo, ô cara pálida? Se Jesus aqui falou aos seus discípulos, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então, se Deus, eles acham, a religião acha que Deus, ele é bonzinho, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça. Tudo que ele pode fazer e faz pelo ser humano já foi feito. Ele deu seu filho unigênito na manifestação de filho para ser pendurado, para ser humilhado, para ser, como fala, menosprezado, humilhado. Aí ele fez o que? Ele deu as leis para tentar corrigir os israelitas, mas se tornou maldição para os israelitas, porque aí sim que foi jogado para fora toda a natureza carnal. Então, os dias de vingança, e essas vinganças foi para quem recebeu as leis. Deus sempre foi justo. Deus corrige quem ele ama. Não adianta você achar, mas no passado era assim, hoje é assim. Não, no passado ele falou pelos profetas. Quando veio Jesus, falou pelo Filho, depois falou por Paulo, pelo Espírito da Graça. Então, os dias do cerco a Jerusalém, os dias da grande tribulação, foi para os dias da ira, para os dias de vingança de Deus. E se cumpriu tudo que está escrito. Na grande tribulação do ano 70, se cumpriu tudo. Não sobrou nada para a religião, não sobrou nada para a teologia, não sobrou nada para ninguém. O que sobrou foi o estabelecimento da justiça eterna, do evangelho eterno e da escatologia consumada. E foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo espiritual em nosso espírito, o qual é a morada dele, o qual é por onde ele, no caso, vamos dizer, se movimenta através do nosso espírito. Esse véu vai para cá, vai para lá, vai para cá. E o tabernáculo dele está em nosso espírito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Será que eu li direito isso aqui? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira... Como aqui está o quê? E ira contra quem mesmo? Você faz parte daquele povo? Ou seu incrédulo? Você faz parte daquele povo? Você que fica falando que Jesus vai voltar? Você faz parte daquela geração?
A ira seria contra a nossa geração quase 2000 anos depois? Ou a ira seria quando Jerusalém estivesse cercada pelo exército romano? Estaria acontecendo a grande tribulação. A ira viria contra este povo, contra aquela geração. Porque eles receberam as leis, não cumpriram, não obedeceram. Pede para o seu líder explicar esse versículo 23. Ai das que estiverem grávidas, isso aqui se cumpriu. Deuteronômio 28, do versículo 53. Que a cidade seria cercada e naqueles dias as mães comeriam seus filhos, a placenta ao darem a luz. E não repartiria nem com os outros filhos, nem com o marido. Tanta aflição, tribulação, fome, sede que ocorreu naqueles dias. E eu vejo aí no YouTube, a grande tribulação está para vir, onde acontecerá o arrebatamento. Chega a dar nojo de ouvir um negócio desse. Tanta ignorância. 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Meu Deus. Meu Deus. Quem eram os gentios aqui? Eram os soldados romanos. Qual o tempo dos gentios? 42 meses. Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Está lá. 42 meses, 1260 dias. Metade de um tempo, metade de uma semana. O tempo dos gentios foi dado a eles 3 anos e meio. Para pisar em Jerusalém. Tem cabimento, volto a falar, nós estamos no Brasil, eu estou em São Paulo, você não sei onde está, você às vezes está em Portugal lá e na África, em que chega esse vídeo aqui. Põe a mão na sua consciência. Como que os gentios, que tem, que interessa hoje em dia? Gentios vai pisar o quê? Que Jerusalém vai pisar? Se tem tanta bomba atômica, basta soltar um traque que acaba tudo. Você consegue entender? A cegueira religiosa. Você consegue entender esses doutores falando da grande tribulação no YouTube? Você entende que eles não sabem nada? Porque eles são incrédulos. Porque eles são mercenários. Porque eles são ladrões. Porque eles são exploradores da fé das pessoas. Porque eles são estelionatários. Grandes reverendos. Doutores, mestres. Falando da grande tribulação que ainda virá. Cadê os gentios? Cadê o exército romano para pisar? Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. Olha, os judeus lavados de sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos, verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam na face daquele que está sentado no trono e da ira, justiça do Cordeiro. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Isso está no livro do Apocalipse. Para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Para se cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor e eu fui arrebatado. Eu fui tomado. Era o dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia da vingança. Foi o dia da cobrança de contas. Foi o dia do juízo de Deus. Dentre vários versículos, existe esse 17 aqui no capítulo 6. Porque chegou. Respeita isso aqui. Respeita o time disso aqui. Isso aqui era no dia de João, que João estava lá em espírito. Jesus, o Cristo ressuscitado, estava falando: João, escreva e envie a 7 igrejas, porque o dia do Senhor chegou. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Você consegue entender? Apocalipse é um livro de receita de bolo de chuva, porque tudo se cumpriu. A conta fecha. A grande tribulação ocorreu no ano 70 DC, ela deu início no ano 66 e foi finalizado o juízo, o dia do Senhor, no mês de agosto do ano 70 DC. Por isso que não haverá mais tribulação. A tribulação acontece na Terra, sim. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Ucrânia. Essas tribulações são causadas pela natureza humana, pela carnalidade, não mais sendo a tribulação, a grande tribulação que Jesus disse, porque a tribulação que Jesus disse foi para se cumprir naquela geração, foi para se cumprir no ano 70 DC.
O que é a grande tribulação? Por que a religião não entendeu? Foi isso daí. Não tem segredo. Não tem, basta você, quando você lê a Bíblia e você acredita no que está escrito, não fica nada sem entender. O entendimento estão nas entrelinhas. O entendimento está em você acreditar no que está escrito, em você respeitar os tempos dos escritos para os destinatários, os remetentes. Basta fazer isso. Assim seja. Então eu deixo esse vídeo com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, colabore com esse canal dando um joinha, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima, se assim o nosso Senhor e nosso Criador, que faz morada em nosso espírito, permitir. Tchau, tchau.